Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema A necessidade do período da infância e da juventude para o espírito. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Keila Quadros. A Keila é atual presidente do 5º CRE, do Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Ela é nutricionista, palestrante e mãe de 3 filhos. Portanto, Keila, seja bem-vinda, boa palestra. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão sobre a necessidade do período da infância e da juventude. Qual que é a importância de passar por esse período? Eu gosto de eu quero começar essa reflexão da palestra lembrando a todos a oportunidade que todos nós estamos tendo de estarmos aqui reencarnados, neste plano terreno, aqui, neste momento, tendo a oportunidade de ouvir essas reflexões, mas principalmente vivenciar a vida que nós estamos tendo. É uma oportunidade única. Hoje em dia, reencarnar no planeta Terra não é fácil. Não está fácil. Chegar nesse planeta não está fácil. É interessante a gente observar e refletir quantas pessoas e quantos casais que a gente conhece, que já se casaram faz algum tempo, e que não estão nem sequer pensando na possibilidade de ter um filho. Quantos nós conhecemos, não é mesmo? Não está fácil vir. Os nossos pais, muitos de nós, somos filhos com vários irmãos, né? Uma família grande, com 8, 6, 10. Há quem teve 15 irmãos, não é assim? Hoje, atualmente, se temos um filho, é para levantar a mão para o céu e falar assim, conseguiu, esse veio. Conseguiu, tem que agradecer a oportunidade. Não está fácil reencarnar nesse planeta. Porque a gente resiste a cumprir com o nosso compromisso que assumimos com esses espíritos lá em cima. Não é fácil. Eu costumo brincar que para reencarnar hoje, a gente tem várias comemorações. Nós temos a comemoração do chá de revelação, não é? Tem o chá de bebê, tem o chá de fralda, tem um chá para tudo que é coisa. É muita festa que tem que fazer. Tem que fazer muita festa mesmo. Não está fácil vir. Tem que comemorar muito para chegar aqui. É festa da revelação, é a festa do chá, tudo. Tem que comemorar de todas as formas. Custou para vir. Custamos aceitar que esse filho venha. Não é assim? Vamos refletir, então, sobre essa importância. Quando a gente pensa na necessidade do período da infância e da juventude, quando a gente pensa principalmente no período da infância, a gente vai refletir e pensar o seguinte, qual que seria a importância, né, considerando o corpo, qual que é a importância para a criança hoje? Todos nós sabemos o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, a vivência da criança com o meio, o quanto ela se compara com os pais, o quanto ela se desenvolve estando ali entre os pais, entre a família, na escola, a criança em si, o corpinho dela, desenvolve tanto. E para o espírito, qual que seria essa necessidade? Para o espírito é o mesmo. É a mesma coisa, porém com um acréscimo. A gente espera que o espírito possa crescer, que ele possa evoluir e que ele possa ter a grande oportunidade de evoluir estando neste período. Já que Allan Kardec,
lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Será? É? Os espíritos responderam para Kardec o seguinte: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe, ou seja, o corpinho dele não permite que ele mostre isso. É ilógico. O corpinho dele, ele ainda não sabe, não tem os movimentinhos da mão, ele vai descobrir a própria mãozinha, ele brinca com o objeto e deixa o objeto cair, e a gente vai e grita com ele, né? Deixa ele cai do objeto, você pega para ele o objeto de novo, e ele vai e descobre, solta os dedinhos e cai o objeto de novo e acha aquilo o máximo, e você fala com ele assim: se você jogar de novo, eu te tomo esse objeto. Não é assim que a gente faz? Ele só está descobrindo o mundo, ele descobriu a mãozinha, ele descobriu que se ele soltar, cai. E a gente faz uma tempestade no copo d'água, não é? Ele não tem esse desenvolvimento pura e simplesmente porque ele ainda não domina o próprio corpo. E ele vai descobrindo isso à medida que as fases do corpo vão avançando. Kardec fala isso na questão 379. Essa pergunta é a 379 e os espíritos responderam para Kardec. Mais adiante a gente vê: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como um adulto? Tirando essa questão, ele pensa como um adulto? Será que ele pode pensar como um adulto? Vamos imaginar o bebê lá de 3 meses, 4, 5 meses, ele está pensando como um adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que não. Estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. É exigir demais do corpinho, não é? Ele ainda não tem o domínio do próprio corpo, ele vai aprender com o tempo. À medida que o corpo vai avançando, que vai avançando nas fases, ele vai descobrindo e vai retomando. O espírito vai entrando em contato de vez com aquele corpo. Mas isso é aos poucos. E é por isso que ele descobre as mãozinhas, ele descobre o pezinho, e aí chupa o pezinho, aí chupa a mãozinha, leva tudo na boca. A fase que ele começa a andar, e ele começa a ter domínio, e ele quer andar, ele quer correr, e ele cai muito, porque ele não tem controle ainda do próprio corpo, ele não tem o equilíbrio, o domínio do próprio corpo. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos, ou seja, com o tempo, à medida que os órgãos vão crescendo, à medida que vão adquirindo a maturidade suficiente, o espírito vai tomando a forma e vai dominando o próprio corpo. Essa é a questão 380 do Livro dos Espíritos. E qual é? Essa é a questão que eu chamo de o eixo da nossa palestra, né? A necessidade da infância e da juventude está aqui. Qual a utilidade de passar pelo período da infância? Qual a utilidade para o espírito? Era tão mais fácil do lado de lá, não é? A gente, no plano espiritual, evoluir, crescer, era tão mais fácil. Por que a gente tem que reencarnar, tem que vir criancinha, tem que começar a adquirir habilidades, conhecer o próprio corpo, administrar tudo isso para depois passar por tudo que a gente está passando hoje? Não é? Qual seria essa utilidade? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.
Olha só, a criança, o bebê, e a criança em qualquer fase que ela esteja, ela está mais acessível a todas as mudanças que a gente puder colocar ali. É uma caixinha vazia, é um HD zerado. Pensa num computador, quem mexe com o equipamento sabe disso, zerou total. Está pronto para receber tudo, divide em pastas e coloca. Tudo que você quiser está ali. Ele vai pegar tudo, mas ele também aprende por observação, pelo exemplo. É onde entra os pais. Mas no final da frase aqui a gente vê a importância dos que estão incumbidos da sua educação. A educação começa com os pais, não é na escola, é com os pais. E é com os pais no momento em que o bebezinho está se descobrindo, não é na fase em que ele está aprendendo o A, B, C, D, E, F, não. Não é nessa fase. É desde pequenininho, quando a gente chama atenção para o bebê. Não pode, não é? Não pode fazer isso. Ele ouve tantos nãos, que aí ele fala tanto não, não é? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma mãe mostrando uma bebezinha e falou, ela agora só fala não. Ela entrou na fase do não, então tudo dela é não. Vamos ali com a mamãe? Não. Ela aprendeu quantos nãos ela escuta durante o dia. Quantos sim a gente deixa de falar para os nossos filhos, né? A gente fala muito não. Não, não pode. Não é assim? Não que tenha que ser só sim. Não estou dizendo isso. Mas é importante a gente lembrar que também existe o sim. Que também pode algumas coisas. A gente veio de uma educação que nada podia, lembram? Nada podia, nada permitia, nada era... Nada, nunca se podia. O não foi muito implementado na nossa mente. O nosso HD está cheio de não. E a gente copia isso e sai reproduzindo. E coloca isso na mente dos nossos filhos, dos nossos netos. E eles vão copiando e repetindo isso. Até quando nós vamos? Parar para questionar o não que nós estamos colocando, né? Na cabeça das nossas crianças. Essa questão é a questão 383 do Livro dos Espíritos. Nós estamos mais susceptíveis, nós estamos mais acessíveis neste período. E é por isso que nós estamos reencarnados. Do lado de lá não se aprende como aprende aqui. Aqui tem esquecimento do passado, aqui tem HD zerado. Lá não. Quem leu as obras de André Luiz vê claramente que lá eles rezam para vir até aqui e ter a oportunidade aqui. Aqui é a única chance. Lá não dá para ter isso. Lá eles ainda lembram, ainda é difícil. Não sei se vocês vão lembrar de uma passagem de André Luiz com uma senhora em que ela era uma paciente dele e que ele não gostava muito dela. Acho que vocês vão lembrar dessa história, está no nosso lar. E ele depara com ela, puxa vida, é ela. Aí faz igual a gente às vezes, a gente faz assim, ixi, pulando. Não é assim? E ele corre dela, até ele descobrir que ela era a pessoa que orava por ele, que manava as vibrações por ele. A prece que ele mais recebeu foi da mãe, né, que ainda vibrava por ele, e esta pessoa, que era eternamente grata a ele por tudo que ele fez. E ele fez por fazer, para se ver livre dela. Não é? Então, nós somos acessíveis nesse período. Estamos mais maleáveis. A nossa criança está acessível. É nesse período que a gente coloca no HD zerado todas as informações. E aí que entra o cuidado com a educação, a presença dos pais, o exemplo de quem convive, a escola, a formação religiosa. O que eu ensino para os meus filhos é extremamente importante. Não é? Essa passagem está no livro Roteiro,
chama No Plano Carnal. É a primeira lição do livro Roteiro. Aí nós vamos estar lendo, e eu vou colocar para vocês, nós vamos lendo aos pouquinhos. Eu não coloquei ela inteira, é uma lição maior, ela é grande, e é muito interessante como ela encaixa perfeitamente nessa temática. Chama No Plano Carnal. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Olha só. Isolado na concha milagrosa do corpo. Ele chama o corpo uma concha milagrosa. A gente está fechado aqui. A esfera sensorial funciona para ele a maneira de câmara abafadora. Então, nós ficamos, o corpo nos limita, nós ficamos abafados aqui, no nosso corpo. Mas, olhem só, a visão, a audição, o tato padecem de enormes restrições. Só médiums conseguem ter uma visão um pouquinho mais, né? O médium que tem a mediunidade, que consegue captar, ele tem um pouquinho mais, mas ainda é limitado. Do lado de lá, o nosso domínio ele é muito maior. Estamos presos ao corpo, sim. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Olha só, um gabinete escuro, ou seja, está vazio ali, né? Está pronto para receber tudo de novo, para reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Às vezes a gente vê a criança nos 10 anos dar alguma resposta para os pais em algum momento, ou o adolescente mostrar alguma coisa, e eles falam assim, puxa vida, esse menino nunca era assim, ele não era assim. Ele não tinha se mostrado ainda. Ele é assim. É ele mostrando quem é. A gente assusta e fala, esse menino não era assim. Ele é assim. É ele. Ele só está despertando agora. Ele vai despertar aos poucos. É por isso que algumas fases da criança são mais difíceis que a outra. A gente vê criança, eles falam assim, os 2 anos, os anos terríveis. A criança começa a dizer não para tudo e corre e faz o que quer. Não é? Nessa fase, ele começa a se mostrar. Ele já começa a se mostrar. Várias fases ele se mostra. Quando você tira essa frase, essa criança não era assim, ele é assim. Ele está conseguindo se mostrar agora. Aproveita para conhecer ele. Agora é a hora de conhecer ele. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Ou seja, está tudo tão guardadinho e uma hora vai eclodir. Uma hora ele vai se mostrar e vai dizer quem é e para que ele veio aqui. Uma hora ele vai falar. Ei, eu não gosto disso. Ei, eu quero assim. Ei, eu gosto dessa forma. A criança vai te mostrar isso. Ele é um espírito que está reencarnando, que está voltando, que tem outro conhecimento e que pode ser maior do que o nosso. Ele vai ficar com isso guardado por quê? O Emmanuel fala sobre isso no livro Roteiro. É um livro fantástico, gente. Vale a pena ler. Esse é só o início. Não coloquei toda a leitura. Vale a pena voltar lá e ler no livro. E Jesus também nos chamou atenção para as crianças. Todo mundo conhece essa passagem, né? De Jesus chamando as crianças. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham.
Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ou seja, se nós não retomarmos aqui, se nós não voltarmos a ser como uma criança, ou seja, a zerar o HD e a começar de novo, não tem como voltar, não tem como aprender. É preciso voltar, é aqui. A oportunidade é aqui. E não está fácil voltar. Não está fácil. Ou a gente incentiva esse povo a ter filho, ou a gente começa a valorizar o que a gente tem. Porque voltar não vai ser fácil, não. Né? Se os nossos filhos colocarem na mente de que eles não podem ter, que não vamos ter filho, vai ficar assim mesmo, quem é que vai voltar? No Japão, um tempo atrás, não se podia, era apenas um herdeiro, lembram disso? Era apenas um herdeiro que se podia ter. Eles já revogaram a lei. Porque percebeu-se que chegou um ponto que começou a acabar, a população começou a acabar. Se é só o um que nascia já não fazia mais filhos, não teria mais filhos, ou seja, a nossa continuidade começou a parar. É importante a gente lembrar e valorizar o tempo que nós estamos tendo, esta oportunidade. Essa passagem de Jesus está em Marcos 10, 13 até 16, o versículo 16. É uma passagem rica, que vale a pena verificar. E Jesus, quando ele coloca sobre essa passagem, quando ele chama a atenção dos apóstolos para deixar que as crianças venham, quando a gente impede que as crianças nossas venham até a evangelização, tenham acesso à educação religiosa, nós estamos fazendo como os apóstolos. Nós estamos impedindo que as nossas crianças venham até Jesus. Nós estamos tendo a mesma atitude dos apóstolos, impedindo elas de chegar até Jesus, até a mensagem. Porque se esse é o momento onde elas estão mais acessíveis à informação, e eu impeço que chegue, como que eu quero que ela receba isso aos 14, 15, 20 anos? Lá vai ser mais difícil. Já está mais formado. A criança está o adolescente já está quase se tornando um adulto. Ele já sabe muito bem dizer o que ele quer e o que ele não quer. Às vezes ele não sabe dizer o que ele quer, mas o que ele não quer está muito claro. Acordar depois não dá, não. É agora, é o dia a dia. É no cair da criança, é na dificuldade do dia a dia. É na hora do dizer não aqui, não pode pegar aqui, vamos para cá. É a criança chorando, é na hora da birra, em qualquer ambiente. E naqueles mais difíceis, é ali que está o momento de educar. Não é fácil, e não é para ser fácil. Mas cabe a gente buscar informações. Hoje em dia tem muita gente. A informação hoje está mais fácil do que na época dos nossos pais. Eles nos educavam meio que às cegas. Ou a única referência que eles tinham é dos pais deles e dos tios. Hoje a gente tem referência em livros, hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem alguém que a gente segue, tem o psicólogo, tem o médico, tem todo um aparato de profissionais que podem nos ajudar e nos assessorar. A gente tem muito mais referências e tem muito mais formas de sair melhor nessa situação do que os nossos pais tinham. Ao invés de a gente ficar meio que culpando os nossos pais por tudo que foi feito, a gente tentar mudar a forma como a gente está conduzindo. E parar aqui, de vez, a forma como foi colocada até agora. Né? Para que as nossas crianças não repitam isso nos filhos dos filhos. E aí vai. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa seguinte passagem, no item 4, do capítulo 8,
A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. À medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Olhem só, durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de bem-aventurá-los, os que têm puro coração lhe modificarem a natureza de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Vocês já repararam como que as crianças de hoje cuidam e pensam mais no planeta do que a gente? A gente ainda joga o lixo pela janela do carro. A gente ainda não separa o próprio lixo, né? E a criança faz isso numa naturalidade, numa facilidade impressionante. Ensinou uma vez, acabou. Para ele não tem erro, não tem isso mais. Para a gente, se falar 3 milhões de vezes, se colocar mensagem e post-its pela casa, a gente ainda não vai ver que é lá que coloca o lixo e tal, né? A gente não vai separar nem o molhado do seco. A criança não. Ela vira para você e fala assim, olha, vai poluir o planeta. Não pode fazer isso. E ela te corrige com a maior simplicidade do mundo. E para ela aquilo está tranquilo. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Olha que bacana. Se nós entendermos que é nesse período que está a facilidade de entender, de compreender da criança, a nossa atenção para com ela será totalmente diferente. Será outra visão. A gente vai passar a dar mais valor no conhecimento que eu estou passando, nas entrelinhas, não é? Do conhecimento que eu passo para a criança. No exemplo que eu estou dando com as minhas atitudes. Porque as minhas atitudes também fazem com que a criança aprenda coisas boas e coisas ruins. Não é? A criança joga, pega um instrumento qualquer que vai machucar, uma faca, por exemplo. Aí você vai, toma dela aquilo e fala, não pode. Simplesmente pega da mão dela, não pode. E aí ela nem entendeu o porquê, mas ela ficou assustada com aquilo. E ela vai brincar no parquinho. E chega no parquinho, ela entendeu que aquilo, quando ela quer alguma coisa, ela simplesmente pega da mão e fala, não pode. Não é assim? Foi o que você passou quando você tomou da mão dela. Essa é a aprendizagem que ela pegou. Quando ela chega no parquinho e ela quer um brinquedo, a outra criança quer também, ela vai, toma da mão da criança e fala que não pode. Ou ela faz assim, é meu, né? Ela aprendeu isso com a gente, quando a gente fez igual lá. Não pode. Quando você conversa com ela, explica o porquê que aquele objeto não pode ser, não pode pegar, que ele corta, que machuca. Quando você explica, ela entende. Ela não vai fazer igual com a amiguinha no parquinho ou com o amiguinho no parquinho. Ela vai entender que não pode por isso e por aquilo. E ela vai conversar com o amigo quando ela quiser um brinquedo. Não vai agir como a gente ensinou. Porque isso é automático em nós, né? A gente não pensa, a gente faz a atitude. Na hora a gente faz. Foi assim que a gente aprendeu. Ninguém falou para a gente. Às vezes é uma questão que é de se pensar. A gente não estuda para ser pai e mãe. A gente é pai e mãe. E só na hora da dificuldade que a gente lembra. Aí vamos levar para o psicólogo. Não estou entendendo mais esse menino, eu vou levar para o psicólogo, eu vou procurar ajuda, eu vou ler. Alguém tem que me ajudar. Não é assim? Quando eu forço a criança
comer um alimento, né? Eu coloco no prato e digo, você tem que comer tudo. O que eu estou ensinando com esse conhecimento? Né? O que eu estou fazendo com essa criança? Ela vai colocar na cabeça que ela tem que comer aquilo. E se ela não quer comer aquilo? E se ela não dá conta de comer tudo aquilo naquele momento? Tem que analisar até isso. Eu gosto muito de refletir em cima disso. Às vezes, eu coloco a minha quantidade, eu sirvo para mim e não para a criança. E quero que ela coma o mesmo tanto. Não é assim que funciona. O estômago dele é penorzinho. É bem pequeno. Não é o seu. Eu justifico muito para pais que têm essa dificuldade, sirvam para si mesmos primeiro, depois serve a criança. O cérebro entende que você já serviu para você, agora é para ele. E serve menor, serve um pratinho menor, serve menos. E não force ele, não diga que ele tem que comer tudo, não tem que comer tudo. Se ele estiver satisfeito, ele vai parar. Não precisa forçar, não é? A importância da reencarnação no processo educativo. Como que se dá, né? A importância da reencarnação. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corporal, ela é transitória, é passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. É um instante, só um tempinho. Né? Isso está em Kardec, gente, em Obras Póstumas. Logo na primeira parte, Kardec coloca sobre isso. E o ambiente familiar? Como que é o ambiente familiar? Nós temos a hierarquia natural do lar, né? Tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tem os avós. Existe uma hierarquia na família, né? Tem os representantes legais daquela criança, que ela tem como referência de afeto, né? Tem a pessoa que está próxima dela na educação dela. Às vezes tem um animalzinho que ela gosta muito, aquilo para ela tem uma representatividade. Tem um que veio primeiro, não é? O pai e a mãe vieram primeiro do que a criança. Então, a criança não assume outro papel diferente. Ela é a criança que precisa, né, se referenciar ao pai e à mãe. Sempre colocar e olhar o lado do pai e da mãe. Entender isso. Às vezes, a gente vê adolescente se portando, tomando o lugar de outro membro da família, que não é o papel dele, né? Às vezes, a gente coloca tanto na cobrança em cima daquele adolescente, que ele começa a virar alguém que não é para ser. Por exemplo, ele toma o papel do pai ou o papel da mãe e começa a mandar nos outros irmãos ou tomar procedimentos que não é dele. O exemplo, como eu disse antes, o exemplo ele arrasta. Eu mostro para a criança ou para o jovem, com as minhas atitudes, como eu sou e como ele deve ser. Ele vai aprender com os exemplos que eu deixo, com a forma como eu me coloco dentro de casa e nas situações do cotidiano, como eu lido com os problemas, como eu lido com as dificuldades, como eu lido com as emoções. A criança aprende isso. E ela pega isso como referência para a sua vida. O exemplo arrasta. A educação, a forma como eu vou colocar a educação no lar, a forma como eu vou conduzir a educação, como eu vou conduzir a criança, como eu vou colocar para ela, a forma dela ir. Você vai nessa escola. É porque eu quero que você vá nessa escola. Não é porque você quer. Como que é feito isso? A escolha da educação, da educação para a criança, da escola que ela vai, é baseado no nosso conhecimento. Olha, aquela escola é legal, eu vou te levar lá por isso. Ela vai te ajudar. A gente escolhe a escola. A gente escolhe, às vezes, o professor que vai dar aula para a nossa criança. E por que às vezes, a gente deixa de escolher
ou levar a criança para o ensino religioso que eu acredito. Às vezes a gente deixa de fazer isso. Eu escolho a escola, eu escolho o ambiente da dança que ele vai fazer, eu escolho, ele vai fazer tal arte, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer futebol, mas eu deixo de oferecer para ele a educação religiosa, que eu acredito, que eu defendo. Eu vejo, às vezes, pessoas dizerem que vão deixar que a criança, quando ela crescer, ela escolher. Se ela não tiver referência agora, ela não vai escolher nada depois. Nada. E ela vai sentir esse vazio. E ela vai se sentir excluída por isso. Porque é como se você excluísse a criança daquele conhecimento, como se só você fosse privilegiado por ter esse conhecimento. Ele não. E ele precisa ter esse acesso. Ele também quer ter esse acesso. Né? Não façamos como os apóstolos. Não é? Não vamos impedir que as nossas crianças tenham o acesso ao conhecimento religioso que a gente acredita. O respeito aos membros da família, o respeito às pessoas, isso é passado no ambiente familiar. Não é na escola. Na escola eles só reforçam. Eles só relembram a criança. O respeito é passado em casa, no lar, nesses ambientes e nessas dificuldades que a gente já mencionou. E principalmente o amor. A vivência do amor com as nossas crianças é no lar. A gente vê claramente a segurança da criança quando ela recebe esse carinho e tem essa atenção no lar. A criança é diferente, ela se mostra diferente quando ela tem esse carinho, esse amor. A autonomia moral é no ambiente familiar. Às vezes a gente esquece disso e o pai ou a mãe, eles têm autonomia moral para dizer o que é certo, o que não é, e por que não é, como é. Essa autonomia moral é no ambiente familiar, é com a referência dos pais, nessa hierarquia. Toda bondade mais simples, sincera, nobre e leal ajuda na construção do reino celestial. Quem fala isso é Meimei. Quem não conhece Meimei é eu diria que é a nossa grande mentora da evangelização hoje do lado de lá, não é? É a nossa grande ajudante, está sempre nos ajudando, sempre nos colocando e nos trazendo mensagens sobre esse cuidado com a criança, essa atenção e o quão é importante passar essa mensagem na infância, levar esse conhecimento da mensagem para a criança na infância. Ainda na infância. Não percamos a oportunidade agora na infância. E os jovens, na visão espírita, né? A juventude é um período de encantos e desafios. E a gente vê isso na perspectiva da imortalidade. O jovem que agora se inicia na transição para a vida adulta é um espírito imortal que traz consigo o resultado de vivências felizes e infelizes que fazem parte da sua bagagem espiritual. A criança ou o jovem traz com eles toda uma bagagem. A criança vai mostrando isso aos poucos, o jovem mostra isso de uma vez. De uma vez. Por isso que a gente assusta tanto. Né? Esse menino nunca foi assim. Ele não era assim. Meu Deus, olha como é que ele ficou. E a gente vai assustando tanto. Ele mostra de uma vez quem ele é e por que ele veio. E o que ele quer nesse planeta. E às vezes ele não consegue administrar isso ainda, porque está tão enraizado ainda nele, o domínio do próprio corpo ainda é tão grande, porque a reação hormonal ainda acontece, tem um turbilhão de hormônios acontecendo, então ele ainda não tem totalmente o domínio. Então ele briga muito, ele fica muito nervoso, outra hora ele chora muito, ele não tem um controle emocional ainda.
né? Enquanto na criança ela não tem um domínio do corpo na fase de desenvolvimento, de habilidades, o jovem é na emoção. E aí ele chora muito, ele volta, e ele fica nervoso, ele fica agitado. Na juventude já é a emoção, a parte emocional toda, não é? E isso vem de uma vez. E a gente assusta muito com isso, e é muito difícil lidar com isso. E aí a gente bate de frente com o jovem, e a gente briga com ele também, a gente altera a voz, a gente xinga ele, e ele nos xinga de volta, e aí às vezes até dá desentendimentos. O jovem sai de casa, ele vai para as drogas, porque ele vai buscar uma segurança que ele não está tendo em casa. O ouvir não foi testado antes. Se eu não testei antes como funciona, se eu não fiz os testes antes, na hora pode não funcionar. Pode dar tudo errado. Então é importante a gente ir cuidando no dia a dia. É difícil, não é fácil não. É por isso que se chama reencarnação. É na hora da briga, é na hora da discussão, é na hora da discórdia. Eu gosto muito de lembrar, eu falo isso muito com meu marido, eu falo assim com ele, o nome disso sabe o que é? Reencarnação. A briga para, a gente volta e vamos resolver isso agora. Vamos lembrar, o nome disso é reencarnação. Não era para ser fácil. Se fosse fácil, para ser fácil a gente ficava de lá em cima. Era muito mais fácil, sem esquecimento do passado. Não é? Na hora daquela agitação, na hora da briga, na hora da discussão, se eu lembrar que fulano me matou na outra encarnação, nossa, isso dá um BO, não é? Isso fica sério. Haja reencarnação para recapitular isso. A oportunidade é agora. Refletir, pensar, respirar, sair dali. Se preciso for, sai dali. Volta em outro momento, quando estiver mais calmo, e começa de novo. Reflete, conversa, espera. Diz que você não entendeu. Diz que você não queria dizer o que disse. E começa de novo. Tenta outra vez. Influenciam de forma decisiva na vida dos jovens a presença e o exemplo dos pais, olha só. Oferecendo-lhes subsídios de segurança para uma vida plena de sentido e significado, podendo assim construir uma reencarnação plena de êxitos. Nessa passagem, gente, está no livro, eu não vou lembrar aqui, eu esqueci de colocar a referência dele, mas está saindo recente pela FEB, esse livro tem várias passagens, tem referência, tem uma parte, vários capítulos dele, tem escrita do Haroldo, tem escrita de uma grande evangelizadora de bebês de Goiânia, tem vários que colocam e vão escrevendo sobre. É muito, muito gostosa a leitura e muito interessante a forma de cada um colocar. Até o Simão Pedro, de Patrocínio, também escreve nesse livro. Ele está para ser lançado pela FEB, tá? Eu não sei se ele já chegou a ser lançado aqui, né? Se chegou nas livrarias. E o semeador? A criança é a sementeira que aguarda o jovem. A criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Amélia Rodrigues que fala isso. Então, nós somos semeadores nas nossas crianças. Nós somos semeadores. Nós já passamos pela fase da infância, nós já fomos criança. Nós já passamos pela fase da juventude. Nós já estamos na idade adulta, não é? Alguns de nós ainda avançaram um pouco mais, não é? A maturidade, entender a maturidade, a compreensão com a criança nesse momento. A gente já viveu tudo isso.
E a gente tem maturidade suficiente para compreender e colocar. Está difícil, não está sabendo como, busca ajuda. Não erra de novo. Não faz de novo como você já fez em outra vida. Não façamos novamente o que já fizemos um dia. Eu não vou nem dizer que foi como os nossos pais, que lá nós fizemos pior. Né? Nossos pais fizeram o que puderam, o que deram conta. Nós agora temos a grande oportunidade de fazer mais e melhor. Não é? Nos cabe, temos muito mais acesso, muito mais informações, muito mais formas de sair melhores do que eles. Não é? A nossa oportunidade de mostrar para os nossos filhos que eles podem ser melhores do que nós hoje estamos. Que eles podem ter muito mais sucessos na reencarnação deles do que nós já tivemos em outras vidas. A oportunidade é agora, é hoje. Não teremos outra oportunidade como essa. Não sabemos quando teremos outra oportunidade como essa. Estar na nossa família hoje, com as pessoas que nós estamos, as pessoas que estão lá são as pessoas certas para o nosso crescimento espiritual. Nós escolhemos essas companhias, nós pedimos isso, nós solicitamos estar aqui. Agora cabe a nós valorizar essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vamos ter outra oportunidade como essa de estar aqui. Se tudo der certo, voltaremos daqui a alguns anos. Se não, como será? Que possamos sair daqui melhores, que possamos aprender trabalhando com os nossos filhos, educando, mostrando para eles no dia a dia que eles podem ser melhores. Não é? Tem várias referências, vários livros pela Federativa, tem várias orientações. Procure na Casa Espírita, tem os evangelizadores que podem indicar outros livros para vocês. Procure as referências, tem tantos cursos hoje dentro da área de infância e juventude. Se está tendo alguma dificuldade, tem as reuniões de pais que ajudam tanto a gente. É nas reuniões, enquanto a criança está tendo a aula de evangelização, o jovem está tendo a mocidade, a reunião com os jovens, os pais também têm a oportunidade de ter uma reunião de famílias e discutir assuntos que são do nosso cotidiano, que são das nossas dificuldades, na visão espírita. Que é a referência que vocês hoje estão buscando, assim eu espero, se todos estão aqui, não é? Que seja um fio de uma orientação religiosa dentro da doutrina espírita. Mas busquem isso para mudar essa pessoa que está aí dentro. Essa pessoa que está aí dentro veio com o objetivo de voltar melhor. Nós não estamos aqui só para amanhecer o dia, tomar o café, levantar, almoçar, trabalhar, voltar e tal, dormir de novo. Não. Nós estamos aqui para evoluir. Não podemos nos esquecer disso. Certo? Obrigada a todos pela grande oportunidade. Boa noite.